Bom, hoje é dia 22 de setembro, a gente está aqui a reunião do Grupo Focal de Tambaú e nós vamos discutir hoje os dois temas, né, sobre dois inventários, o turismo e o agro. E então eu gostaria da gente meio que tentar dividir a nossa carga horária, né? E eu acho que nós vamos lidar um pouco mais com a agricultura. A gente pediu para Ulisses, porque como que funcionou a questão da agricultura, gente? Antes da gente ter esse grupo focal grande, nós tínhamos dois grupos, um grupo focal do agro, que se reunia constantemente a cada 10 dias, 15 dias, com Ulisses, para discutir os dados do agro. E existia um grupo focal que discutia os levantamentos do socioeconômico. Então, conforme o Ricardo levantava os números, a gente fazia a reunião do grupo focal inicial. E esses dados todos foram ficando prontos perto da pandemia. Então, quando a gente voltou para as reuniões, já nesse formato de virtual, o diagnóstico socioeconômico já estava levantado, pronto e discutido com o grupo focal, e o diagnóstico do agro também. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos os dois grupos, então todo o pessoal do agro foi transferido para o grupo mãe, né, para o grupo focal. Então, se vocês olharem lá, tem perto de 70 pessoas hoje integradas, e aí a gente passou a discutir, primeiro, o diagnóstico socioeconômico formatado, já tudo junto, que deu esse livro aí de 300 e poucas páginas. A gente passou para o Sérgio uma orientação, ele está limpando o site, agora ele vai botar o diagnóstico socioeconômico inteiro, e a gente, como grupo focal, fez 3 reuniões e 3 propostas. Isso também está no site, a gravação das reuniões e a gravação das propostas. E aí a gente fez os inventários, né? A gente já falou população e juventude, comércio e comerciante. Então, tudo isso também já está no site. Isso já no grupão. E hoje a gente fala de turismo e a agricultura, e a semana que vem a nossa última reunião dos inventários, com estas propostas. Então, eu queria pedir, e nesse trabalho que o Ulisses fez no grupo do agro, ele produziu um relatório muito interessante, que não deu tempo de disponibilizar para vocês, porque ele foi finalizado praticamente hoje, né? Então, a gente vai mandar para vocês no grupo focal, o Sérgio vai receber para colocar no site, junto com o inventário, e ele dá um pouco uma sustentação à pesquisa e os inventários, né, que a gente fez da agricultura. Então, eu queria pedir para o Ulisses, super rápido, Ulisses, sei lá, 15 minutos, 10 minutos, para você falar o de mais importante que vocês levantaram no agro, tá? E aí a gente entra no inventário. Pode ser, Ulisses? Pode sim. Ok, então vamos lá. Boa noite a todos, né? Eu acho que alguns é a primeira vez aqui que eu estou vendo aqui na reunião. É um prazer aqui. A gente já encaminhou algumas apresentações anteriores, não sei se todo mundo assistiu, alguns levantamentos que a gente fez, a prévia, né? Quando lá atrás a gente fez alguns vídeos, gravou alguns vídeos em outro formato, né? Falando sobre o diagnóstico do município de Tambaú. Inclusive apresentando aí pontos fracos, fortes, as ameaças, as oportunidades e todas as informações aí do diagnóstico. E aí, assim, de uma forma resumida, porque aquele vídeo eu lembro que demorou mais ou menos mais de 1 hora para mim apresentar ele, né?
E, de uma forma resumida aqui, eu queria destacar alguns pontos de Tambaú que, na verdade, muitos de vocês já vão conhecer. Um primeiro ponto me chamou a atenção na primeira visita que eu fiz para Tambaú, que é com relação à Cooperagro, né, a cooperativa da agricultura familiar de Tambaú. Isso aí a gente já vem discutindo várias e várias reuniões, né, mas é um ponto que chama atenção e que a gente precisa realmente ter ações aí voltadas para eles, né. Isso a gente já discutiu no material que encaminhou hoje aí para a Amélia. A gente fala sobre ações que podem ser realizadas, que deveriam ser realizadas, mas muito também contar aí, nesse momento eu vejo que eles vão precisar contar com apoio mesmo, não sei se setor público, municipal, ou se da associação comercial, e também, é lógico, eles também têm que estar abertos a receber, querer esse apoio, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante, pensando na agricultura familiar do município. Um outro aspecto que a gente diagnosticou, e na verdade a gente só colocou no papel, que já é de conhecimento de todo mundo, né, que é a questão da força do agronegócio voltado assim, o médio e o grande produtor. A gente tem grandes propriedades no município, mas, por outro lado, propriedades produtivas, né, que tem uma boa capacidade produtiva, diversificação aí com laranja, tem café, mas também a gente tem uma concentração grande aí na questão da cana-de-açúcar. Depois vocês vão ver, tanto nos levantamentos que a gente tem dados primários, quanto nas respostas dos produtores, mostra como a cana-de-açúcar é forte dentro do município, tá? Isso, como eu já falei, acho que na última reunião a gente até conversou sobre isso, não é um problema, é ótimo ter grandes e médios produtores, mas, por outro lado, a gente já discutiu isso também, a importância de pensar muito aí a questão da sucessão familiar, pensar mesmo um trabalho que esse grupo, esse projeto, no meu entendimento, deveria ter, tá? Pensar a questão da sucessão familiar, como a gente tem áreas extensas, grandes propriedades, né? Geralmente é um empecilho quando vai acontecer aí a sucessão familiar, quando o proprietário vai passar para os seus herdeiros. Geralmente acontece aí de ter problemas de questão de herança e outras coisas, né, que acaba ficando muitas vezes até improdutiva a propriedade por um tempo. Então, pensar isso é um ponto que eu destaco assim como muito importante também. Um outro ponto, esse eu acho que eu não falei para vocês, e que a gente destacou bastante aí, que a gente conseguiu fazer nos levantamentos. Eu estou vendo aqui o Bruno Camarote, eu não sei se ele é um dos que são aí produtores de frutas, como manga e outros produtos aí. A gente identificou aí no município um crescimento dessa produção de fruticultura. Isso a gente viu com bons olhos, porque busca uma diversificação da propriedade, então sair só daquela monocultura assim, da cana, né, e ter uma diversificação da produção aí nas propriedades. E o município ele possui características climáticas, bons produtores, né, produtores dinâmicos aí, que é capaz de atender essa demanda. A fruticultura no país tem um potencial de crescer muito, e Tambaú já tem um start em cima disso. Então, ter para os próximos anos atenção para essa questão da fruticultura, a gente entendeu aí como sendo uma possibilidade, apoiar esses produtores, criar, quem sabe, lá na frente aí um polo de fruticultura, tá? E por um aspecto importante aí da questão da fruticultura é que ela além de gerar renda, né, ela gera empregos também, né? Diferente, por exemplo, da cana-de-açúcar, que não é tão dependente assim de mão de obra mais, tudo mecanizado, né? A fruticultura, ela depende muito de mão de obra, então poderia estar gerando emprego também dentro do município, tá bom?
E um outro ponto, isso que eu chamo, toda vez que eu conversar com vocês, vou chamar a atenção disso, né? É uma oportunidade. A gente vê aqui que no questionário respondido aqui pelos produtores, muitos não enxergam a questão do turismo, né? Como sendo uma oportunidade de geração de renda, né? De desenvolvimento para o município. Mas, na verdade, o turismo rural pode ser uma grande oportunidade para Tambaú. Isso aí a gente já conversou na última reunião também, o quanto de turistas que vocês já recebem, né? E aí, hoje, analisando aí os questionários respondidos, a gente vê que poucos produtores enxergam isso como uma oportunidade. Então, a gente tem que apresentar isso para o produtor, é lógico, incentivar e apoiar aqueles que queiram realmente ter essa diversificação da renda também, voltado mais para esse lado turístico. Muitos municípios estão procurando isso, estão entendendo o potencial que isso tem, e aí eu tenho tentado participar muito. Eu falei com o Sérgio, na época aí do Grupo Focal, com o Mazinho, já apresentei para o Grupo Focal do Agro, né, alguns trabalhos que a gente viu lá da Itália, que tem a região do agriturismo, né, e é uma marca consolidada na Itália, que recebe turistas aí do mundo inteiro, para ir ter a vivência no campo, né, poder passar lá o dia, um almoço, ou ficar mesmo uma semana, um fim de semana lá, tendo um circuito de turismo no meio rural, uma experiência no meio rural, né. Isso eu acho que é uma grande oportunidade para Tambaú, e eu falo por várias coisas, né. Primeiro, essa questão da fruticultura, essa questão da religiosidade, né, a presença do padre Donizete, né, do santo padre Donizete, né, e também um outro aspecto que me chamou a atenção nos levantamentos é a questão da tradição, a cultura italiana também, né. Eu sei que tem muitos descendentes aqui de italianos em Tambaú, então junta tudo isso, eu acho que é uma força muito interessante para o município, poderia ser apoiado. É lógico que não vai ser do dia para a noite que vai se construir isso, mas isso pode ser trabalhado dentro desse projeto que é de longo prazo, né? Então, esses são alguns pontos importantes, mas o principal que eu vejo mesmo, para finalizar aí, eu queria muito destacar a questão mesmo da liderança para o setor do agro em Tambaú, né? Inclusive, uma das propostas que a gente faz no levantamento, junto aí que foi discutido com o grupo do agro, é a questão de capacitação para a liderança rural, né? A gente tem aí na figura do Mazinho, que sempre foi presente, participou em várias reuniões aqui com a gente, tudo, sempre ele esteve presente, e a gente tem que realmente incentivar que a gente tenha mais liderança como uma pessoa interessada mesmo no bem coletivo da cidade, do setor agropecuário, pessoas que muitas vezes vão deixar o seu tempo, suas atividades um pouco de lado para pensar no meio rural. A gente teve muita dificuldade até para levantamento de dados, até o Mazinho sabe, o Sérgio sabe, da questão do preenchimento de formulários. A gente precisa ter mais lideranças. Da onde que vai vir essas lideranças? Acho que a gente tem que ir trabalhando e fomentando essas lideranças, porque isso a gente viu, por exemplo, vou citar outros municípios só para comparar essa questão das lideranças. Em Poços de Caldas, em cada comunidade rural, a gente tem lá 2, 3 líderes, pessoas que você pode ali entrar em contato com ele, que ele vai passar recado, convidar o pessoal para participar de reuniões, de cursos, tudo, né? Em Guaxupé, a gente viu lá uma associação nova, o pessoal, um presidente de uma associação de pequenos produtores, bem ativo, correndo atrás, levando os associados para participar da reunião do agro, do município de 2050, que lá também está sendo desenvolvido. Em São José do Rio Pardo tem lá, até dentro da prefeitura tem lideranças, pessoal que
exerce a função muito mais do que a função de servidor público, mais de líder ali do setor rural, tem também da cooperativa, do sindicato rural, da Cochupé, então tem vários líderes, né, ali envolvidos, né, e em Tambaú a gente sentiu essa dificuldade de ter mais lideranças ali, pessoas que queiram realmente regaçar a mão e fazer as coisas acontecerem. E é isso, eu destaco isso como muito importante em Tambaú, porque não adianta nada a gente fazer grandes levantamentos, grandes propostas, mas no final da conta vai ter que ter alguém que vá colocar isso debaixo do braço e vão fazer as coisas acontecer. E essa é uma preocupação que a gente tem. Isso foi discutido dentro do grupo do agro, né? O Sérgio Mazin pode me corrigir se eu estiver falando uma coisa que não foi discutida, né? Essa questão da liderança é importante. Como fazer isso? Eu penso em trazer cursos, né? Trazer palestras, sempre incentivando, mas também alguém que vá estar aí à frente do projeto Município 2050, que tem esse olhar de tentar enxergar e encontrar potenciais líderes dentro da comunidade rural, porque também deve ter, né? Às vezes não está tendo alguém com esse olhar para, olha, isso aqui é um potencial líder, vamos ajudar, vamos apoiar, vamos trazer ele para perto, para que ele possa se desenvolver enquanto liderança rural, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante dentro do setor agropecuário também, que eu pude estar observando, tá? Eu sei que eu estendi muito aqui, mas depois a gente vai falando mais. Ulisses, está ótimo que o resumo que você falou, e aí, gente, o texto do Ulisses, a gente vai encaminhar para vocês lerem mais detalhadamente, né? Mas, na verdade, em resumo, o que a gente percebeu ao longo do trabalho do Grupo do Agro, né, é que há um potencial grande, mas o setor, ele está solto, ele não tem uma coordenação, ele não tem uma liderança, e aí fica difícil. E a gente tem a cooperativa aí de Tambaú, que tem uma mega estrutura para poder funcionar, né? Mas ela tem grandes dificuldades financeiras, grandes dificuldades de gestão, questões políticas também sofreu. Então, assim, sozinha ela não vai sair do lugar, ela precisa de alguém ou de uma instituição ou de uma estrutura que ajude. E ela foi sujeita durante um tempo aí, assim, ela foi praticamente abandonada, né? E ela tem uma estrutura física muito interessante. E não poderia ter acontecido com ela o que aconteceu. Ô Ricardo, eu queria que você explicasse um pouquinho antes da gente entrar nos inventários, né? Porque o nosso inventário, gente, a meta era de 121 entrevistas e a gente conseguiu fazer 70. E mesmo assim, a gente decidiu tabular e tratar esse dado, porque mesmo sendo uma amostra menor do que o esperado, é significativo, porque são 70 propriedades, né? Então, Ricardo, se você puder falar, seu Edgar, o seu som está dando, eu acho que é do seu Edgar, né? Vamos lá, Ricardo. Ok, tudo bem. Eu acho que o seu Edgar ele quer fazer uma pergunta, né? Você quer fazer uma pergunta, seu Edgar? Só que se eu posso, senão deixa de fora o final, não tem problema nenhum, não. Pode. Pode fazer. Aproveitar o carinho aí do senhor Ulisses, né, que ele fez um comentário muito interessante, e eu gostaria de aproveitar também o conhecimento de cada um de vocês aí, dos senhores, que estão na região aí. Dentro desse estudo,
o senhor fez aí a respeito da área, né, da região de Tambaú. A pergunta que eu lhe faço é que na região propriamente dita, onde você tem a produção de uma só lavoura, por exemplo, só a cana, você tem aí, eu imagino, a renda per capita baixa, por conta da renda ser baixa também para de quem, não de quem produz, mas de quem atua na safra, né? Embora você vai me dizer, não, mas hoje já existe maquinário, você não tem mais a mão de obra. Mas por se tratar na região, igual eu tenho um contato muito grande aqui como no sindicato rural, em Dayatuba, né? E eu tenho percebido que a segmentação está se mudando, né? Onde se tinha cana, hoje se mudou a segmentação. Então, você está dividindo, está fazendo um mix da produção. Eu acho interessante, não sei se for assim também tudo, porque numa área grande, onde você só tem cana, você tem que dividir isso aí por conta dos commodities, né? E você, onde tem um commodity, é onde a sua renda passa a ser melhor, e é onde você consegue diversificar o seu produto. Está entendendo? Então, é uma análise que, de repente, poderia ser feita, né? Porque a região aqui de Piracicaba, próximo de Piracicaba, ainda se produz muito açúcar, né? Que é a cana. Porém, ela tem uma diversificação grande, né? Não vive só da cana na região. Muito obrigado. Senhor Edgar, realmente, eu acho que é nesse caminho mesmo. Edgar, desliga aí. Pronto. Eu acho que essa é realmente a conversa que a gente tem que ter aqui, né? Essas propostas. Eu vejo que Tambaú já tem uma diversificação dentro dessas propriedades. É lógico, tem uma presença muito grande da cana, e até pela característica mesmo do município foi se adaptando a isso, né? E tem algumas facilidades, tem um lado bom de ter a produção ali da cana nessas áreas, mas eu vejo muitos produtores que já estão procurando diversificar em Tambaú. Isso é bom, e é lógico, aí agora a partir desse momento, que eu imagino um produtor, que nem eu vejo o pessoal que já tem alguns produtores estruturados, inclusive com box no CEAGESP, se não me engano, né? Então, que já estão procurando se estruturar aí para outras áreas. Se a gente conseguir colocar eles como exemplo para outros produtores, para mostrar que é possível você também ter uma rentabilidade boa, sem ser apenas com a cana, né? E que isso é viável, eu acho que é uma estratégia importante para fazer. E um outro ponto, e aproveitando a fala do senhor, um ponto que eu estava até esquecendo, mas que é importante eu sempre refrisar isso, que em Tambaú tem uma área extensa, uma área grande, comparada aí com a região, uma área agrícola muito grande, mas que falta em Tambaú, isso aí a gente já discutiu também aqui no Grupo Focal outras reuniões, né? Que falta aqui em Tambaú também ter os outros elos da cadeia produtiva, porque na verdade se produz muito em Tambaú, mas todo esse produto ele vai para fora, né? Então a parte de agregação de valor do produto, a usina está fora de Tambaú, a agroindústria está fora de Tambaú, e aí esses setores não geram emprego dentro de Tambaú, né? Então mandar a matéria-prima para fora, né? Então se a gente conseguir ter esses outros elos da cadeia produtiva, inclusive a gente fala ali o antes da porteira, né? Que é ter também as revendas, empresas aí que prestam serviços para o produtor também. Porque, na verdade, o que eu vejo é que Tambaú é o maior município agrícola ali da região, mas Mococa, Casa Branca e outros municípios estão o setor agrícola muito mais dinâmico do que Tambaú, porque em Tambaú não tem esses outros elos da cadeia produtiva. Tem uma grande produção dentro da porteira, mas não tem as outras atividades ali também, que são atividades que geram emprego e muitas vezes aumenta a renda per capita aí do município. Ok. Vamos lá, Ricardo. Vamos. Bom, pessoal, então é assim,
nós havíamos separado dentro das unidades agrícolas produtoras 121 unidades, que seria a nossa amostra, né, estratificada de uma população. Desses 121, então nós sabíamos que tinha que usar 121 unidades produtoras. Nós só conseguimos 70. E a partir do momento que nós temos essas 70 respostas, elas deixam de ser aquele tipo de amostra somente estratificada. Ela passa a ser uma amostra de acessibilidade ou de conveniência. Esse tipo de amostra, esse tipo de classificação estatística, ele é justamente utilizado na situação onde eu sei quem são essas pessoas. Eu os conheço agora. Eles fazem parte de um grupo em que eu já tenho uma denominação. No caso, o pessoal do agro. Então, é possível identificar a qualquer momento qualquer uma dessas pessoas, tá? Então, eu utilizo esse tipo de amostra para não desperdiçar, para não desprezar os dados que eu já tenho. Então, essa situação foi utilizada também para o turismo, né? Onde não foi possível atingir, nós utilizamos esse tipo de método estatístico. Isso é importante também deixar claro, porque esses resultados dos questionários, eles não se tornam decisões. Eles participam de uma grande discussão que começa com a gente aqui. Então, nada do que está ali vai transformar em lei, vai ser imediatamente colocado no 2050 de imediato. Nós vamos discutir. Então, esse é um tipo de análise qualitativa e não quantitativa, né? Então, esse tipo de situação é que possibilita de nós usarmos esse tipo de método estatístico. Tá ok? Não sei se eu fui claro. Ok. Bom, então, gente, eu não sei, todo mundo conseguiu ler esse material? Tem alguma observação a respeito? Ou querem que a gente vá olhando e fazendo comentários? Que a gente tem o material, né, são praticamente, no caso do agro, 45 páginas, e no final a gente faz um pouco das considerações finais, ou seja, a gente põe aquilo que achamos mais importantes ou mais interessantes de serem olhados, né? E tudo o que esse inventário mostra reforça e muito o trabalho do diagnóstico que o Ulisses apresentou. E vai ser muito legal amanhã, quando vocês puderem cruzar o texto do Ulisses com o diagnóstico. A gente começa a entender o que é a agricultura de Tambaú e quais realmente são as demandas, né? Então, isso que o Ulisses está falando, e ele, inclusive, propõe no material dele as ações, né? Estão muito relacionadas com isso que a gente viu. Então, o que eu, Amélia, estou olhando o material, né, e que eu acho que é mais importante, no caso de Tambaú, a gente olhar. Desses 70, gente, 41% tem a idade de 40 a 60 anos e 57% de 41 a 80 anos. Então, isso vem de encontro à fala do Ulisses, que é a questão da idade e da sucessão familiar, né? Se nós queremos uma agricultura gerando emprego e renda, se nós temos o grande desafio de fixar jovens na cidade, o setor econômico é uma grande chance, né? Porque ele pode ser rentável, ele pode ser interessante, e a gente está vendo aí muitos municípios terem um retorno muito interessante no agro. Só que nós vamos ter uma ação rápida sobre essa juventude, esses filhos, né? Antes que eles vão embora, que seja tanto na capacitação dele para operar o negócio, quanto na valorização do negócio da terra. Ulisses fez um trabalho, uma observação no trabalho dele em relação a isso, né? Que normalmente as crianças que são da área rural, que frequentam a escola, tanto pode ser a escola rural quanto a escola urbana, ele aprende
tudo o que tem na cidade, né? Mas ele não aprende a valorizar o que tem no rural. Por isso que quando a gente fala do trabalho do 2050, a gente nunca fala a cidade, a gente tenta falar o município, que é a integração do urbano com o rural. Então, começa desde lá do comecinho, na formação da criança na escola, ela aprendendo a valorizar o urbano e não o rural. E aí ela cresce, ela quer ir embora mesmo da roça, ela não vê possibilidade ali, né? Então, esses números mostram um pouco disso. Aí, olha só, praticamente 39% dessa amostra tem filhos e gostariam de preparar a sucessão familiar. Provavelmente essas pessoas estejam cansadas, se sentindo já sem energia e sem força, e ele está sem o sucessor para dar continuidade à atividade dele, inclusive para o sustento dele, né? Então, a saída vai ser ele, se ele não tiver a sucessão, ele acaba vendendo a propriedade e para viver o restante do tempo que ele tem de vida com aquele recurso, né? E olha que interessante, esse dado eu achei muito interessante, 40% possui ensino superior completo, 88% reside na propriedade, os que não residem, que dá 35%, se deslocam diariamente. Eu tinha ideia que seria diferente, eu não sei se dá para generalizar isso daí. Dos que residem na propriedade, né, vão para o núcleo urbano diariamente 14%, e normalmente é para fazer negócios, senão ele não iria. Em relação ao trabalho da propriedade, né, 40% são empregados e sócios. E quando fala do trabalho da propriedade dos membros da família ou dos parentes, 38% são empregados e sócios, e sócios 9,62%, e não respondeu 31%. Aqui, Ricardo e Ulisses, né, é interessante porque todas as pesquisas têm mostrado muito assim, quando você vai trabalhar na agricultura, e seria bom depois, Ulisses, você falar um pouquinho disso, o papel da mulher na agricultura. Em geral, a mulher, a esposa, ela passa a ser a gestora do negócio, né? Ela faz o pagamento, a administração do negócio, e o marido e os filhos vão para a lida. E hoje em dia, por exemplo, o Sebrae lançou um grande programa, e tudo do Sebrae atualmente está voltado para o fortalecimento da agricultura familiar, desde cursos, programas de orientação técnica e recurso financeiro que está sendo emprestado via Sebrae e Banco do Povo para a agricultura familiar. E o Sebrae tem tido um grande sucesso nos programas de formação das mulheres do agro, e que são programas de gestão financeira, né? Aqui, quando fala em administração da propriedade, né, que chama a atenção para a gente, está falando que a experiência do proprietário e dos empregados. Não sei, passa para a gente um pouco de, apesar da gente ter visto ali curso superior, mas um pouco da falta de qualificação técnica para esse trabalhador, né? Ele está vivendo na experiência dele. E tudo isso, quer dizer, parece que no agro as coisas não mudam, mas as coisas no agro mudam muito, e há uma necessidade muito grande de atualização em todos os aspectos, que seja da gestão, da tecnologia, né? Que mais que chamou a atenção para a gente?
A propriedade possui croquis ou mapa e está atualizada 57%. Isso é interessante, porque ele precisa entender e compreender a propriedade dele e ver o percentual a possibilidade de produção que ele tem, né? E como é que ele utiliza isso. Aqui, Ricardo, me chamou a atenção, queria que você me ajudasse aqui, olha, a energia elétrica em todas as áreas da propriedade, 75% deles tem, o que eu estou entendendo, tem energia elétrica. Correto, é isso mesmo. O que eles não têm é falta de acesso à internet, é 21%. 21,84, isso. Eles têm energia elétrica na propriedade, mas não conseguem ter acesso à internet em muitas áreas importantes da propriedade, como, por exemplo, para passar a quantidade produzida, fazer esse tipo de cálculo para mandar. Esse tipo de controle, né, vamos dizer assim. Entendi. E aí, gente, esse pode ser um dos grandes desafios do próximo gestor público, quer dizer, não que ele não vá ter poucos, né, ele vai ter muitos, mas essa questão da internet é uma questão que hoje está passando por todos os setores. A área urbana, ela precisa ter internet porque o aluno, a unidade de saúde, a educação, tudo hoje vai acontecer via sistemas de informação e o ensino é digital. Não necessariamente que o menino vai ficar na casa dele, mas ele vai ter tarefas, ele vai ter exercícios pela educação digital. E no caso da agricultura, hoje em dia, quando você fala na gestão da agricultura, o mínimo que esse pequeno agricultor vai precisar é ter um controle da gestão, ele vai ter que ter muita informação e ele vai precisar ter internet na área rural para a gestão e, inclusive, para a segurança da propriedade, né? Porque eu não vi aqui a citação de furtos e roubos, não sei se tem na frente, mas, em geral, ela está crescendo na área rural, né? Quanto à assistência técnica, o que a gente vê, 45,7% não tem agrônomo ou técnico agrícola responsável. E quando eles têm, eles seguem o receituário agronômico, 48%. E 51% afirma que eles não têm um veterinário responsável pela propriedade, quando há 25% segue o receituário. Então, eu vou voltar aqui, só para responder a sua pergunta a respeito dos roubos. Acho que eu acabei, não sei se eu coloquei ou não, e depois passa e a gente acaba esquecendo, né? Então tá aqui, ó. Quer ver? Desculpa. 62. Tá aqui. Se teve problema com furtos, qual foi o valor estimado da perda? O valor eles não praticamente assim não informa, né? Nós acabamos passando aqui. Mas o alto índice de não responder é 88,57. Por isso até a gente acabou não colocando lá. Porque se não responde, então, né? Ou não responde porque não percebe, não sabe, ou não quer informar. Então, ficou uma dúvida na equipe, a gente acabou não colocando mesmo, pelo alto índice de falta de resposta. E o que a gente percebeu, gente, em relação a isso, é que em outros municípios, o índice de furto, principalmente de furto, aumentou muito nos últimos anos, né? E aí é interessante que aqui não é citado. Esse não respondeu, a gente ficou muito na dúvida em todos os inventários. Quando a pessoa não responde, a gente ficou na dúvida se ela não sabe ou se ela não quer tocar nesse assunto, né? Então a gente também não considera ou não dá muita importância para isso. Mas nessa questão da internet e do controle dos furtos na zona rural,
mesmo não existindo, a tendência é crescer mesmo, tá? Formação profissional, 18% não participou de treinamento nos últimos 5 anos, 68% não respondeu e 94% não respondeu quais foram os treinamentos que participaram. Na minha avaliação, isso é meu, Amélia, na minha interpretação, dificilmente é isso daqui, esses 94% está muito correto, né? Talvez uma palestra, alguma informação, mas provavelmente, gente, olha, 5 anos sem treinamento, com toda a tecnologia à volta, com todas as informações relacionadas à volta, as pessoas estão se informando pouco. E aí, muitas vezes, é assim, olha, de quem é a responsabilidade dela não estar se informando, né? A gente pode dizer é da própria pessoa, cada um escolhe a sua forma de ser, de viver, mas no caso dessas pessoas, né, e falando em incentivo a desenvolvimento econômico, aí que mostra mais uma vez a necessidade da existência de um setor, de uma instituição, de uma entidade que se responsabilize por essa ação, de ser um centro de informação, de formação, de aglutinação entre informações do próprio Senar, todos os cursos do Senar que são maravilhosos, a formação do Sebrae, Casa da Agricultura, enfim, tem muita coisa interessante a ser oferecida em termos de conhecimento que a gente precisaria sistematizar um pouco mais para o produtor. Amélia, só um adendo nessa questão da capacitação que eu estou lembrando aqui, que aconteceu recentemente aqui com a gente. Um grupo aqui de empresários com dificuldade aqui, comerciantes aqui de Botelhos, né? Com dificuldades, assim, questão de controle financeiro, questão de marketing digital, redes sociais, hoje em dia, que com a pandemia se tornou tudo muito necessário para eles, né? E eles procuraram a gente aqui, capacitações, tudo. E aí eu lembrei eles que no ano passado a gente fez uma enxurrada aqui de capacitações e poucos dos que me procuraram, quase nenhum apareceu, né? Então, depois que veio a pandemia, eles viram a importância de ter essas capacitações, né? Então, o ruim é isso, é quando tem muita oferta e às vezes as pessoas não procuram aquilo e só vão sentir falta quando realmente está na hora do aperto. Na hora do aperto. E outro exemplo aí é de Tambaú mesmo, tá? Não sei se eu já citei isso na última reunião, mas o Sérgio contava para mim aí no começo do ano que estava com uma turma aberta aí para um curso de turismo rural, né, Sérgio? Um curso aí de um ano inteiro e que infelizmente acabou não acontecendo o curso por conta de não teve demanda, né? É lógico, teve outras dificuldades de divulgação do curso, tudo, explicar o que seria o curso, como o Sérgio falou, né? Só que eu conheço esse curso, eu fui para o lado de São Paulo para fazer esse curso, um curso de um ano inteiro mesmo, muito bom de turismo rural, e vendo o potencial do turismo rural de Tambaú, eu fiquei triste de não ter uma turma para fazer esse curso aí. Esse curso que o Ulisses está falando, a gente tentou de tudo, montar uma turma para envolver. Mas, de novo, gente, entrou a questão de quem é que cuida disso, quem que vai ser o dono, quem que vai subir no palco na hora do diploma, quem fica com o osso, quem come a carne, sabe esse negócio? E aí não saiu de novo. Tambaú vem sofrendo muito com essas questões aí, né? E é muito necessário essa batalha e essa luta por se estruturar um setor
eu não sei quem, onde, se na associação comercial ou se em outra instituição, mas alguém que realmente adote o setor econômico do agro. Bom, continuando aqui, o que a gente viu também, né? Olha que interessante, né? Apesar de eles não terem feito o curso, 50% não participa da organização de produtores. Quando você fala da associação, né, que é a Copeagro, fazem parte de cooperativa, 10% é da Copeagro, não respondeu 66%. Então, esse fato da cooperativa hoje estar numa situação difícil, está com uma dívida alta, também compromete muito a imagem e a proposta de se trabalhar junto, né? Tambaú tem uma grande dificuldade no trabalho junto, na cooperação. Essa é uma coisa, parece que impregnou, e na agricultura é um pouco assim, né? Aí quando você pergunta, olha só, o que você gostaria de fazer em conjunto? 36% fala que é participar de cursos de capacitação, participar de eventos, feiras de negócios, central de compras, e teve o grupo que não respondeu. Então, ao mesmo tempo que eles não participam, eles têm vontade, eles têm interesse, e talvez está faltando um jeito nosso de conseguir desenvolver isso, né? E a mesma coisa, gente, olha só, 67% tem interesse em participar de um projeto para desenvolvimento do agronegócio de Tambaú. Isso é um dado muito bacana, quer dizer, eles estão, de uma certa maneira, no meu olhar aqui, pedindo ajuda, dizendo, eu estou disponível, mas ele sozinho, ele não sabe nem por onde começar, né? Quanto a turismo, a que a gente olha aqui, olha só, 66% fala que a propriedade não possui ou não tem potencial para atrativo turístico, e 20% afirma ter. Desses que afirmam ter, o que eles falam que eles têm? Mata, cachoeira, pousada, e 76 não responderam. A nossa interpretação aqui é que ele não sabe o que é um atrativo turístico. Ele não sabe que a horta dele é um atrativo, que a plantação dele é um atrativo, que o ovo, a galinha, o queijo, a geleia, a comida que ele faz pode ser um atrativo turístico, né? Por isso da importância daquele curso de turismo rural, onde ele ia entender o que é o turismo rural, porque a base do turismo rural é a integração e a cooperação de um para o outro, porque o turista, ele compra o ovo numa propriedade, colhe tomate na outra, chupa manga na outra, mexerica na outra, compra um bordado na outra, e assim ele faz aquilo que a gente chama de roteiro turístico, né? Que mais? Deixa eu... Sobe aí, Ricardo, que o meu negócio, o meu computador não... 18, praticamente 19, dizem que o atrativo não é explorado economicamente, e 11,43 tem interesse em explorar. E aí, de novo, vem essa questão que eu falei para vocês, né? Tambaú, por essa pesquisa, no agronegócio, tem tudo a ser feito. Ele precisa de uma liderança ou de várias lideranças, mas ele precisa de uma diretriz e, na nossa forma de entender, precisa de um grande projeto econômico para o desenvolvimento do turismo. Basicamente foi isso. Não sei se o Ulisses quer falar mais alguma coisa, Ulisses, que você relacionou lá várias propostas, né, para Tambaú. Eu
Eu acho assim, depois o pessoal vai dar uma lida no material também, né? Mas um ponto que eu vejo é, voltando muito nessa questão de quem que vai fazer, né? Isso a gente já discutiu na última reunião também, que a gente vê muito a associação comercial com o braço do agro, né? Sendo a pioneira para tocar esse projeto, né? E também, aí já pensando aí em futuro próximo aí, vai ter uma eleição no setor público que a associação comercial apresente isso para um novo prefeito que vier ser eleito ou permanecer, falar, não, isso aqui é uma prioridade do município, né? Ações voltadas para o setor agropecuário, que a gente realmente sentiu falta de ações voltadas para o setor agropecuário, né? E aí, como a Amélia disse, o produtor está ali, tem uma produção forte, importante no município, mas ele está ali meio que pedindo ajuda. Ó, a cooperativa, a Copeagro está pedindo ajuda. O médio produtor, o grande produtor, está pedindo ajuda com as estradas, que está com dificuldade, né? Tem potenciais que não estão sendo aproveitados. O pessoal não está ficando no campo, o jovem não está ficando no campo, né? Então tem muita coisa boa no agro, é forte, é dinâmico, não é tudo ruim, né? Mas tem muita coisa, oportunidade e muitos desafios também. Então, eu vejo a associação comercial, olha, batendo na porta lá e falando, vamos trabalhar, vou ser mais direto aqui agora, né? Mas, ó, quero que tenha uma pessoa aí que vá cuidar do agro junto aqui com a gente, né? Bater na prefeitura e fazer essa cobrança. É uma ideia, né? Lógico, passando aqui sugestões para vocês. Tá bom? Ok, vamos abrir para o grupo rapidinho? Alguém quer comentar alguma coisa? Credo, que silêncio é este? Eu vou falar, apesar de não entender nada de agricultura, mas quando vocês falaram de turismo rural, eu lembro que uma vez eu visitei o pessoal lá de Gramado, daquelas cidades, né, Bento Gonçalves e tal, e eles tinham um projeto muito legal, que era das casas, no caso deles, que eram as casas dos colonos italianos, né? Uhum. Que o pessoal queria derrubar tudo para fazer uma casa moderna, e teve um pessoal da cidade, dos hotéis, que falou, não, pelo amor de Deus, não derruba, porque isso o que vai fazer a pessoa querer vir na sua chácara, no seu sítio, comprar o seu produto, é conhecer essa habitação que é do início do século, final do século XIX, começo do XX, né, aquelas casas com um porão, chão de pedra. Então, acho que isso é uma coisa também, não sei se Tambaú tem, nas fazendas, se você tem também casas que são mais históricas e que podiam ser aproveitadas nesse sentido, né, de você restaurar uma parte da casa e fazer desse espaço um espaço para comércio de produtos desenvolvidos lá pelas fazendas, de geleias, de doces, de produtos de mel, né? E era interessante isso, era você visitar. Eu lembro que tinha umas casas, quando eu morava aí há 40 anos atrás, tinha umas fazendas que tinham umas casas maravilhosas, assim. Não sei se ainda estão em pé, né? Mas isso é uma coisa que atrai. E uma coisa que eu não vi, Amélia, é assim, que fala de pousada e tal, mas quando vai depois na parte do turismo, não se falou de hotel, nem de pousada, nem de pensão, nem de nada. Tambaú está sem nenhum lugar assim agora? Eu acho que sim. O Sérgio, cadê o Sérgio? A gente tem um hotel que eu acho muito engraçado, porque ele tem um nome que chama Tarzan, né? Eu acho que esse é o único hotel da cidade. E eu acho que tem algumas pousadas. Não, tem 2 hotéis e algumas pousadas também. Inclusive, um dos participantes aqui da live, o Bruno, né, ele está
tocando a pousada lá no caminho, junto com a cervejaria. Aham. Depois ele pode até falar um pouquinho aí sobre o projeto dele, o que ele está fazendo, né? Não sei se ele está ouvindo a gente. Tô ouvindo sim, se quiser que eu falo. Fala. Quer que eu comente um pouquinho? Pode comentar um pouquinho. Depois o Valtinho também acho que quer falar, né? Sobre o... Depois o Valtinho abre o áudio também. Vai lá, Bruno. Pode falar. Vamos lá. Tá sendo legal aqui no microfone? Tá dando para ouvir? Tá, pode falar. Perfeito. Então tá bom, então. Ó, vamos lá, eu queria fazer um parênteses rapidinho só em relação ao que o professor Ulisses falou, né? Ele comentou a respeito da cana-de-açúcar, até ele citou minha família, a respeito da diversificação da agricultura aqui. Coincidentemente, professor, eu era gerente de uma usina de cana-de-açúcar até o ano passado, então eu vivi bem esse meio, e realmente o que você fala a respeito da cana-de-açúcar é uma verdade. A cana-de-açúcar é uma cultura que não gera um valor por hectare muito alto, quando se compara com uma outra cultura, seja uma hortaliça, uma fruticultura da vida. Bom, só que é o seguinte, que eu penso em relação a outros tipos de culturas, no caso a fruticultura, vamos usar como exemplo. Se não existe aonde esses produtores escoarem essa produção, infelizmente não adianta você incentivar, porque eles vão cair na mão das grandes empresas, por exemplo, Cultral, Citrosuco, e foi elas que acabaram derrubando os pequenos produtores e não tem interesse em voltar com eles. Quando você citou da minha família, eu acho que eles conseguiram crescer e fazer um negócio legal, porque eles buscaram um negócio diferente na fruticultura, né? Eles sempre trabalharam com frutas de mercado, né? Uma coisa que a maioria dos produtores não fazem. Então foi aí que eles conseguiram se diversificar e se manter no setor, porque infelizmente quem tinha laranja, quem tinha algum tipo de fruticultura, não conseguiu suportar a pressão das grandes empresas que é quem adquiria esse produto. Então, minha sugestão, né, além de uma liderança que eu acho que realmente não tem aqui em Tambaú, eu estou voltando para cá agora, falta onde esses produtores possam vender a produção deles aqui. Eu acho que tem espaço para pequenas indústrias de suco, pequenas indústrias de polpa, que roubariam demanda dessas grandes empresas, até porque essas grandes empresas têm uma grande dificuldade em relacionamento, em negociação por preço e assim por diante. E eu acho que pequenos negócios conseguem roubar muito fácil demanda dessas grandes empresas e conseguir adquirir produtos aqui da nossa região. E aí incentivaria, sim, a retomada da fruticultura, algumas outras culturas diferentes da cana-de-açúcar. E, infelizmente, a cana-de-açúcar que você falou, Tambol não tem nenhuma usina de cana-de-açúcar, então toda a mão de obra que ela gera, a valorização do imóvel rural, acontece em todos os municípios e não aqui, né, quando a gente pensa no lado da cana-de-açúcar. Agora, em relação à pousada aí que vocês estavam comentando, eu montei uma fábrica de cerveja aqui em Tambaú, a gente começou a operação dela agora em maio, e paralelo a isso, eu arrendei uma pousada que está no mesmo imóvel, então a ideia é sim trazer como fosse um ponto turístico para Tambaú, além da gente estar criando uma indústria, né, um produto industrializado aqui que não tinha, né, no caso a produção de cerveja e chopp. A ideia é fazer com que isso torne um ponto turístico aqui para o município. Em relação a hotéis e pousadas, eu entrei nesse meio agora, realmente é muito atrasado, o pessoal não tem muito profissionalismo quanto a isso, você vê até nas próprias redes sociais, nas plataformas que tem disponibilidade de booking, hotel.com, você nem acha os hotéis de Tambaú lá com facilidade, para falar bem a verdade. Então, realmente, é um setor bem atrasado aqui, do meu ponto de vista também, mas eu acho que eu surjo como uma concorrência, vamos falar assim, para esses que já estavam aqui. E a concorrência é bom para profissionalizar os outros negócios, né? O pessoal se tocar que vai perder cliente, e aí eles têm que correr atrás, criar plataforma, atender melhor, né? Procurar ser um trabalho mais profissional do que vinha sendo feito. Bom, acho que eu dei uma explanadinha meio por cima aqui para vocês. Isso que você falou, Bruno, é muito interessante, né? A gente vê muito isso no comércio. Quando uma loja faz a reforma da vitrine, arruma a sua calçada, e que gera diferença, o vizinho
faz também, o outro da frente gera um movimento. Então, o fato de você estar trazendo uma proposta mais profissional de hospedagem, uma forma diferente de tratar a questão da tua propriedade na produção agrícola, é extremamente interessante, porque mostra um formato diferente, né? E você ganhando dinheiro, então, melhor ainda, porque daí todo mundo vai, ó, ele está ganhando, eu também quero, né? Então, isso é uma coisa bacana. E você sendo jovem, eu tenho certeza que talvez você pudesse ser o jovem que a gente espera na liderança desse processo, né? Ao menos essa visão que você traz é uma visão muito boa, né? De mostrar outras possibilidades, né? Sim. Pessoal, falar um pouquinho aqui de Passos, Minas, a respeito do turismo. Eu estou aqui em Passos há 35 anos. E há 35 anos o turismo aqui era praticamente nada. A gente ia na cachoeira, ia num bar lá no Turvo, era meia dúzia de gente. Hoje é intenso o turismo aqui. Na Serra da Canastra, nas cachoeiras. O fluxo de carro que vem de Ribeirão, Campinas, Franca, a região toda de São Paulo, os hotéis ficam lotados aqui final de semana. O Zé Canuto tem excursão direto para cá. Então, isso levou 30, 20 anos. A gente nota que a procura do setor rural, a natureza, o pessoal busca esses lugares. Então, se Tambaú tiver esses locais, o pessoal tem interesse, porque aqui é intenso o turismo. Então, é descobrir, ver quem tem esses locais e tentar desenvolver, porque o pessoal, ou eles vão para a praia, que só na época de calor, ou então eles vão buscar a natureza mais próxima, né? Se a gente tiver isso, eu acho que funciona. Mais alguém quer comentar, gente? Valtinho, vai lá, Valtinho. Olá, Valtinho. Boa noite a todos. Amélia, você comentou a questão da internet, né? A internet hoje na zona rural, pelo que eu tenho acompanhado, tenho procurado para colocar, ela está pouco acessível em questão financeira. Então, nós precisaríamos estar fazendo aí um trabalho para ver uma forma dela ser mais acessível. E eu vou dar exemplo do que a gente está passando. Eu tenho criança hoje que o único jeito que ela está conseguindo baixar a tarefa, essas coisas, é buscando um morrinho, alguma coisa com o celular e baixa, da maior dificuldade. Eu tenho uma menina, uma jovem, que ela vai prestar o Enem, e ela, para conseguir, ela está estudando das 10 às 4 da manhã, porque é a hora que pega a internet para ela. É uma pena. Então, quer dizer, hoje já, aquela questão que você disse, nos novos tempos agora, a escola vai ser um pouco virtual, quer dizer, já está sendo, e eles já estão tendo dificuldades, então a gente está precisando acudir isso, eu vejo, e aí a gente vai aproveitar isso para ajudar a tecnificar um pouco as pessoas, porque a gente vê em regiões aí de grande produção agrícola, o agro hoje, ele é um dos setores mais tecnológicos. Antes a gente achava que a indústria estava muito lá na frente, mas quem está próximo do agro vê que o agro hoje, ele basicamente está em cima de tecnologia, e é uma tendência. Então nós precisamos, eu vejo que a internet é algo que a gente precisa ver muito bem isso, né? E eu vejo, assim, quando você comentou que realmente, o Sérgio fala muito isso, que montam cursos, as pessoas não vão, nós vamos ter que descobrir uma forma de começar a despertar isso. Eu acho que isso acabou virando uma espécie de uma doença, parece que as pessoas têm assim, uma repulsa de ir nesses cursos, alguma coisa assim. Eu pensei numa ideia aqui, escutando vocês, talvez a gente tenha que se aproximar deles, ao invés de querer que eles venham, começar a ir, né? Então, promovermos dias de campo é algo muito interessante, lá na lavoura,
né? E aí ter palestras, não fazer eles virem na cidade, mas nós irmos lá. Eu acho que isso aí, aos poucos, as coisas começam a se aproximar. E voltando de novo naquela questão da sucessão familiar, eu acho que no agro ela é muito importante, porque o filho, né, o jovem, ele vai trazendo essas novas ideias e vai provocando a família para estar buscando essas novas tecnologias, né? E com isso talvez a gente consiga estar tecnificando melhor o agro tamboense. Era isso que eu queria deixar. Legal. Ok. Só um parênteses, né? O que eu percebo muito, quando a gente já comentou com algumas pessoas que têm propriedades rurais, que poderiam abrir alguma coisa relacionada ao turismo rural, eles simplesmente falam, eu tô tranquilo aqui, tô quieto, não quero arrumar dor de cabeça, não. Isso aí vai dar trabalho, isso vai só me encher o saco, não vai ter um retorno bom, eu não vou mexer com isso, não, deixa quieto. Você vê muita gente falando isso, então eles não têm interesse mesmo. Talvez a gente tenha que buscar alguma forma de incentivar esses proprietários, esse pessoal a buscar esse interesse, né, a mostrar que realmente é importante isso, né, para a cidade, para ele, enfim. Eu acho que... Só pegando no que o Sérgio comentou, estava procurando aqui, mas tantos dados ali, só uma informação que fala que 0,79%, ou seja, 0,79%, não dá nem 1%, dos que responderam ao questionário procuram aí a Casa da Agricultura para apoio aí para tirar informações para as atividades, né? E outros citam cooperativas, usinas e várias outras coisas. Mas aí, na verdade, eu quando a gente vai a uma tecnologia nova ou alguma coisa, aqui pelo menos eu procuro apoiar aquele que já está interessado, sabe? Por exemplo, poucos, mas alguns responderam que tem interesse em desenvolver alguma coisa na parte de turismo rural. Então, eu acho que são os primeiros que a gente já tem que dar algum tipo de suporte, ele tem que saber aonde ele procurar apoio para desenvolver aquela atividade. Poucos vão querer diversificar, a gente ter esse apoio para aquele que quer diversificar, né? Então, ele saber aonde ele procurar para ele poder estar se desenvolvendo, não só no turismo, mas todas as áreas, né? E aí, assim, como a Amélia falou, questão do Bruno, né? Se um ali começou a diversificar e está tendo resultado, está ganhando dinheiro, os outros às vezes vão querer procurar saber, mas eu estou parado aqui, eu vou também, né? E a mesma coisa do turismo, né? Eu não achava, que eu não queria mexer com esse negócio de turismo, mas está todo mundo mexendo, ganhando dinheiro, eu tenho que ir também, né? Então, talvez uma estratégia é essa, a gente tentar achar aqueles que às vezes já têm algum interesse em alguma coisa e a gente realmente dar o apoio. Por exemplo, aqui no município eu não incentivo, eu não vou atrás de ninguém para incentivar ele a produzir orgânico, mas eu já consegui descobrir aqui que tem uns 10 que estão querendo, já estão fazendo alguma coisa de agricultura orgânica. Então, o que eu faço é apoiar esses 10. Se esses 10 começarem o negócio a desenvolver, eles vão replicar isso para os outros, né? Talvez essa é uma estratégia. O professor Ulisses, e se ele levasse as pessoas para visitar os lugares, fazer visita técnica, entendeu? Visita técnica numa pousada, numa hotel fazenda, visita técnica num pessoal que produz orgânico, seria possível isso? Sim. Marcar os lugares e levar para a pessoa, para ela ver como que está funcionando, porque aí às vezes desperta na pessoa o interesse em fazer também, né? Eu tenho em extensão rural, tem disciplina de extensão rural, extensão rural tem várias estratégias. Guia de campo é uma estratégia, visita técnica é outra, que tem muito resultado também, né? Então, tentar fazer várias ações, palestras, por exemplo. Às vezes você leva uma palestra para entender que pouca gente interessou, mas se um daqueles ali interessar em se capacitar para alguma área,
Às vezes aquela palestra que atingiu um pode lá na frente já ter um efeito grande, porque isso vai replicando, né? Então, tem várias ações que tem que fazer, a única coisa que eu falo, repito, né? Tem que ter alguém puxando para fazer, né? O grande problema de Tambaú é alguém puxando, porque alguém segurando tem um monte. Esse é o problema, né? Mais ou menos a gente, quando chega em Tambaú, que você, por exemplo, nós vamos falar agora de turismo, né? E a gente vai ver o quanto ele é pequeno, o quanto ele está pouco estruturado e tudo mais. Mas a hora que você vai falar em segurar o visitante da igreja na cidade, o que você tem a oferecer para ele? O turismo rural, né? Porque ele vai no cemitério, vai na loja do padre, pode visitar uma cerâmica, mas e a continuidade disso? São as pousadas, o turismo, o lugar rural, as cachoeiras, né? E importante, uma coisa que as pessoas não estão valorizando muito, né? Assim, então, a questão do caminho da fé, as bikes saindo daí, quer dizer, a cidade está mudando o perfil do turismo dela e agregando coisas, e ela não está se apropriando dessas possibilidades, né? O Bruno, você já recebe hoje na sua pousada, ela já está operando? Já sim, Amélia, desde fevereiro eu estou operando com ela. E mesmo na pandemia você conseguiu atender pessoas? Foi o seguinte, quando eu assumi aqui, né, estava em plena pandemia, então o turismo foi praticamente zero. Tudo que eu tinha de locação já feita, seja pessoal de Caminho da Fé principalmente, todos cancelaram. Turismo de fevereiro até final de julho praticamente zero. O que sustentou eu aqui na questão da pousada foi algumas empresas que eu consegui trazer, por ser ano de eleição, né, deu para ver que tinha bastante obra na cidade, e por conta disso tinha muita empresa aqui, então você tem que fazer um trabalho de reduzir o preço da diária e trazer a empresa para dentro da pousada, que não é meu interesse, porque, como eu disse, tem que abaixar preço, né, você muda o foco do negócio. Agora, de agosto para frente, retomou muito bem o turismo. Só do Caminho da Fé esse mês, acho que eu já recebi uns 50 hóspedes. Então, realmente está voltando. Nesse final de semana, eu estou com a pousada praticamente cheia novamente. O Caminho da Fé é um potencial, viu? Quando você pegar as maiores locações minhas no último mês, foi Caminho da Fé. E é interessante porque é de uma noite, né, Bruno? Isso, é de uma noite, mas é sempre com a pousada cheia. E é um pessoal que tem dinheiro para gastar. Que nem aqui, eu tenho a fábrica de cerveja agora, eles vêm, eles consomem, não tem problema nenhum, sabe? O preço, ninguém discute, divide quarto tem desconto, não existe isso. Agora, quando eu foquei nas empresas que era o que tinha, aí não tem jeito, aí você tem que fazer o mais barato possível, um monte de gente por quarto, né, perde totalmente o foco do que era o negócio. Provavelmente, gente, quando a gente for trabalhar a questão do turismo, vai ser muito desafiador para quem for fazer isso, porque, por exemplo, o perfil da pessoa que faz o Caminho da Fé, o perfil econômico, ele é o perfil econômico da grande maioria das pessoas que frequentam o seminário do padre, a igreja do padre e o tema Padre Donizete, o perfil econômico é outro. Então, quando a gente fala em segurar esse peregrino da igreja em Tambaú, nós vamos ter que pensar num outro formato de pousada. Provavelmente o Bruno não vai ter interesse nesse perfil, que é o pessoal que não vai ter o dinheiro como tem o Caminho da Fé para pagar uma diária.
Não sei o teu valor, Bruno, mas provavelmente ele não tenha, né? Porque é um perfil econômico diferente. Então, esse também é outro desafio quando a gente fala em turismo, né? Só que você só conseguiu esse peregrino aí por causa do Caminho da Fé. Olha só, os dois são turismo religioso, né? Mas com públicos diferentes. Então, tem que haver um pensamento nesse sentido. Há mercado para todo perfil de visitante, de turista, né? E como é que quem vai atender o quê e como? Então, Amélia, nesse sentido aí que você está falando, até para o turismo religioso, existem dois perfis, vamos dizer assim, basicamente, que é o perfil daquele que já vem numa excursão, que não vai ficar em Tambaú, ele vem para passar em Tambaú e na Cachoeira de Emas, e pronto. Agora tem um potencial muito grande, que é o que precisa ser explorado, que é o turista que vem atrás do Padre Donizete, do cemitério, da igreja, do santuário, porém ele vem de carro, né? Ele vem por conta, ele traz a família. Esse sim pode ficar até uma semana em Tambaú, nas pousadas, nos hotéis, e consumindo e gastando, porque esse sim tem um poder aquisitivo legal. Então, eu acho que isso não está sendo muito explorado, muito valorizado, porque a gente cansa de ver turistas que vêm para esse fim em Tambaú durante a semana e reclama que as coisas não estão abertas, não consegue visitar tal lugar, não consegue ir em tal lugar por causa que não está aberto, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, isso tem que ser trabalhado bastante. Esse é um ponto. Sim. Mas eu não sei, a gente não conseguiu medir isso, porque chegou a pandemia, né? O percentual de turista religioso que vem para visitar Padre Donizete, a gente queria saber qual é a renda desse perfil. O que a gente conseguiu ver é que esse de média e alta renda, parece que ele vem durante a semana, fora do sábado e domingo. E do sábado e domingo são mais as romarias, né? Agora, também é uma discussão que vocês precisam ter. Esse pessoal que vem nas romarias do sábado e domingo, a gente vai querer explorar mais isso aí? Vai querer ganhar uma grana com eles? Em vez de eles almoçarem nas Emas, nas cachoeiras das Emas, eles não poderiam almoçar nas cachoeiras de Tambaú, por exemplo, né? E aí alguém transformar a cachoeira dele em econômico? Eu sei que eu estou, né? Mas é mais ou menos isso. Perfil, mas é negócio. Ô, Amélia, só lembrando aqui da Diná, ela falando lá do Sul, né? Isso aí a gente conversava muito com o Sérgio, que ele esteve lá visitando também. Ele falava desse potencial lá e aqui, né? Mas a gente tem aqui perto também o Circuito das Frutas ali da região Valinhos ali, e que foi desenvolvido bem recente também. Tem um amigo meu que fez uma pós-graduação comigo, na graduação dele ele foi como aluno lá para fazer o teste das primeiras visitas lá no Circuito das Frutas. Ele falou que chegou lá, não tinha nada demais, tinha umas casas, um pouquinho de pomares lá, algumas coisas, mas até muito despreparado. Mas uma coisa que começou e que hoje é muito reconhecido, né? E que tem um fluxo interessante de turistas, né? E começou também sem ter tanto potencial quanto eu vejo de Tambaú, que já tem um fluxo grande de turistas, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma visita técnica, assim, que a gente está comentando, né? O que eles estão... eu acho que é bem estruturado ali do Circuito das Frutas, né? Uma coisa bem interessante aí que eles já estão fazendo, né? De gestão do turismo na região. Né?
Ok. Bom, gente, a gente está falando de turismo, né? E nós não entramos no inventário. Ricardo, você está querendo falar alguma coisa que as bolinhas azuis suas estão mexendo? Não quero não, é que como eu deixei o microfone aberto, ele acaba reproduzindo o que vocês falam, mas não quero não, estou quietinho aqui. Gente, olha só, podemos começar a falar de turismo? E se falando de turismo, tem lá no nosso caderno o trabalho que a gente começou a pesquisar com motoristas de Tambaú. Então, não é de novo, um trabalho científico, então alguém pode dizer, mas qual é o percentual, essas coisas, veio a pandemia, infelizmente, né? Mas a gente tinha muito interesse em saber quem é esse motorista que traz o Romero para Tambaú, o que ele pensa, né? E se, de repente, trazer ele para o nosso lado, resolveria essa questão do turista ficar mais horas ou um tempo maior em Tambaú. E é engraçado que, assim, olha, 64% eles estão trabalhando no negócio, né? Até 20 anos, 41%. E eles vão a Tambaú mais de 3 vezes ao ano. Então, quer dizer, é interessante isso. 47% eles disseram que a agenciadora da Romaria já combina o tempo de permanência na cidade. A gente já falou um pouquinho disso na reunião do turismo, né? E 41% combinam a saída do ponto de origem. E eles aguardam no próprio veículo. Ou seja, se a gente tiver interesse em segurar um pouco mais esse Romero que vem, chega lá às 6:30 da manhã, assiste a missa, visita o cemitério, anda na lojinha e vai embora, não é com o motorista que a gente vai tratar, é com a empresa que contrata essas romarias, ou que vende essas romarias, né? E que normalmente, às vezes que a gente também já conversou, não são empresas, são pessoas que trabalham para organizar essas romarias, né? Olha só, 12% dos motoristas que vêm não comem em Tambaú. Dos que não comem em Tambaú, 70% comem onde? Cachoeira das Emas, né? Então, é isso que eu levantei com vocês. É um potencial de negócio que não é para um público como é o público do Caminho da Fé, mas me parece que é um público que pode gerar renda. Aí nós teríamos que discutir que projeto turístico nós teríamos para esse público, né? A gente quer que ele fique lá em Emas mesmo e dê sossego para a gente, ou a gente quer inventar uma Cachoeira das Emas para ter mais pessoas ali consumindo e vivendo Tambaú, né? Porque não come em Tambaú, 11% acha o preço melhor em outros lugares. E 82% não respondeu, provavelmente porque já vem com a mala pronta, né, o lanche feito. Eles ganham refeição, Amélia? Ganham refeição. No caso, como motorista de um ônibus, de Romaria, para levar os romeiros até, vamos supor, Cachoeira de Emas, a minha refeição lá é gratuita, vamos dizer assim. Entendi. Ô, Amélia, eu acho que no caso de Tambaú, a cachoeira é um atrativo muito forte, eu acho, né, para você competir. Mas eu acho que nada impediria de Tambaú, sei lá, ter um café legal, vender bolacha, vender biscoito, ter uma padaria bacana para você tomar um café, porque você chega às 4, 5 da manhã, você só vai almoçar lá para 1 da tarde. Nesse intervalo, cabe você tomar um lanche na cidade.
Talvez se a cidade pensasse nesse tipo de alimentação, e daí você vende biscoito, você vende um pão da cidade, você podia fazer uma coisa assim, entendeu? Ter uma padaria que tivesse alguns produtos para o turista levar também. Amélia, Pode falar. Amélia, eu achava que era muita gente que ia para Pirassununga. Mas por esses dados aí, 12% que experimentam fora, 12% é pouco. E dos 12%, 70% vão para Pirassununga. Então é pouca gente, na verdade, que vai para Pirassununga, não é muito. Que, por exemplo, as excursões que é do lado de Minas, os ônibus já vêm direto para Minas, já vêm para essa região, não vai para Pirassununga. Eu acredito que só vai para Pirassununga quem é sentido Campinas, Mogi, alguma coisa nesse sentido para lá. É pouca gente. E o atrativo da cachoeira é um bom atrativo. Acho difícil segurar esse pessoal em Tambaú, mas também não é muita gente. Mas claro, se puder ficar mais, é melhor. Eu tenho uma palavrinha aí. O que impacta para que possam parar em Pirassununga? O rio, peixe, alimentação, é isso? Tá, eu vou lhes fazer a seguinte pergunta, que há muito não vou a Tambaú, também não tenho esse conhecimento, eu gostaria de obter essa informação. Quantos pesqueiros há em Tambaú? Eu acho que... Não existe, não tem. Não tem pesqueiro? Não. Porque se houvesse alguns pesqueiros, igual onde eu estou aqui, há muitos pesqueiros, não temos rio, mas há muitos pesqueiros. Porque os peixes em Pirassununga, quem se consome o peixe em Pirassununga, não é daquele rio, vem o peixe de fora. Né? Se você trabalhar mais ou menos dessa lógica, né? dessa premissa lógica, nós poderíamos aí em Tambaú ter alguns pesqueiros onde poderia proporcionar um restaurante próprio do pesqueiro, onde você serviria o peixe, um salado, um arroz, exatamente o mesmo cardápio lá de Pirassununga. É uma oportunidade, sei lá, é uma possibilidade, vamos lá, um exemplo. Eu penso como o senhor, Sr. Edgar. Eu não abriria mão, entendeu? O cara vai lá na Cachoeira das Emas, é bonito aquele lugar, mas o que ele come, ele comeria em Tambaú, se alguém conseguisse fazer uma boa comida, ou também vai comprar o peixe no mesmo lugar, vai criar, se não for peixe, faz porco, faz, sabe? É isso, eu acho que esse grupo de pessoas não é um grupo pequeno para a gente se conformar. Então, teve uma observação. Eu também concordo com essa história. Você chega lá muito cedo, não tem o que comer. Ninguém olhou essa oportunidade, essa falta de olhar empreendedor em relação ao turista, né? Todas as vezes que eu fui lá para ver como é que era aquilo, como é que acontecia, que você chega às 6:30 da manhã, você chega varado de fome. E aí não tem o que comer. O que você quer comer? Café com leite, pão com manteiga. Não é nada, não é uma coxinha. Tinha lá um boteco na esquina da igreja, já tinha um monte de bêbado cantando, tocando. Não era isso que você queria, né? Era comer que nem você toma café na sua casa. Então, uma pequena padaria que pudesse atender. Depois, a hora que você termina a missa, que você vai andar naquele trenzinho tal, que você volta, as barraquinhas também não são atrativas, não tem nada que atrai, a não ser comprar presentinho muito barato e muito feio,
né? De repente, o café colonial, sendo que cada produtor, um faz um pão, o outro faz um biscoito, o outro faz uma manteiga, o outro traz o leite, sabe? Pode haver uma coparticipação, tipo uma cooperativa de cada produtor aí, e fazer um café colonial é uma possibilidade. Não necessariamente uma padaria, mas um local onde se faz um café colonial para essas pessoas, onde há uma identificação, e quando saírem dali, poxa, eu quero tomar um café colonial lá em Tambaú. Né? Então, eu acho que é possível, cada um participa com algum item, onde não vai pesar para todo mundo, e faz uma cooperativa, por que não? É uma possibilidade. E quando você olha lá, por exemplo, nos eventos culturais e sociais de Tambaú, né, eles olham Marcha da Fé, é o que todo mundo olha. E muitas coisas poderiam ser criadas. Quando a gente falou lá da juventude, né, e que o pessoal lá do La Cucaracha fala, Tambaú poderia ser uma cidade cultural, com muitas coisas que trazem para o turismo cultural, por exemplo. Mas aí nós não temos estrutura de hospedagem, nós não temos estrutura de alimentação. Uma coisa também, Amélia, que eu vi no questionário de vocês, que eu fiquei até triste, ninguém lembrou da praça, né, que tinha, quer dizer, a praça que seria um local de turismo também, se você tivesse aquela praça com os bichinhos e tal, seria um local para as pessoas visitarem, para tirar foto, né? Exatamente. É uma pena mesmo que... E eu acho que não seria um investimento tão alto assim, você reconstruir essa praça. Eu acho que não é uma coisa assim que você vai ter que gastar muitos milhões, não. Eu não sei, sabe, gente, mas assim, a sensação que me passa é que desde o pequenininho até a juventude precisaria passar por um programa de formação da história de Tambaú, até por que chama Tambaú, até do que foi, do que aconteceu, do que ela é, do que ela se transformou, como é que ele se insere nessa cidade hoje, o que ele poderia fazer para estar dentro dela hoje. Sabe essa coisa de desenvolver o apego ao lugar que você vive, o que você nasceu, o envolvimento com a cidade? Eu sinto um pouco de dificuldade em ver isso em todo mundo. Nos mais antigos eu vejo o saudosismo, e nos que estão lá, tal, eu sinto um pouco de desalento, sabe? Com tudo o que de Tambaú. Fico um pouco preocupada, mas eu não sei se esse é um sentimento só meu. Outra coisa, Amélia, também que eu vi, no caso do museu, né? Assim, eu trabalhei 10 anos no Museu de Arte Contemporânea, né? Então, eu tenho uma vivência dentro de museu. E você não pode ter uma exposição que é a mesma para sempre, entendeu? Você tem que ter a gente tem uma exposição que a gente chama permanente, que você mostra, no caso do Museu de Arte, as obras que são da instituição tal, mas você também tem uma parte de exposições temporárias que elas vão se renovando. Então, por exemplo, se você faz uma exposição sobre a cidade de Tambaú, umas coisas mais históricas, não, mas isso não impede de você também fazer uma série de exposições que você vai renovando. Então, você sempre tem uma coisa nova para visitar o museu, não é que você sempre vai ver a mesma coisa, né? Mesmo a casa do padre Donizete, eu acho que tem coisas lá da casa do padre que são permanentes, a cama que ele dormia, a batina que ele vestia, o prato que ele comia e tal. Mas poderia-se pensar em exposições temporárias de outros objetos, fazer outros recortes dentro da história do próprio padre, porque aí você tem um incentivo de visitar a casa toda vez que você for, sempre vai ter uma coisa nova para você ver. Agora, eu não sei se tem uma curadoria, se
Como que tá isso daí lá na cidade? O que vocês têm, o pessoal da cidade? Ô, gente, cadê vocês? Ô, Amélia. Mas eu estava sentindo sua falta. Não, hoje eu estou mais escutando do que falando e realmente tem tido muitas sugestões bastante interessantes. Você deve estar aí anotando todas essas ideias, essas sugestões, então realmente na hora de fechar essa questão do turismo religioso, do turismo rural, é um assunto que a gente já vem debatendo bastante ali nas nossas reuniões, inclusive com o pessoal da igreja, o padre já teve algumas vezes, o padre já teve algumas vezes lá, né, com a gente conversando, e são realmente o que nós precisamos identificar, na minha opinião, são o perfil de cada turista. O Bruno Camarote comentou desse turista do Caminho da Fé. Realmente, esse turista do Caminho da Fé tem um perfil muito diferente do turista da Romaria do sábado e do domingo. O que a gente percebe, conversando com as pessoas que vivem ali do turismo religioso, principalmente do romeiro do sábado e do domingo, hoje eles não têm mais um atrativo que segurem eles aqui. Esse do sábado e domingo, o atrativo maior realmente foi o padre, a história do padre, e quem ainda tem essa devoção são as pessoas mais idosas. As pessoas mais novas, que muitas vezes acompanham no ônibus, já não tem essa devoção mais. É por isso que eles querem ir para a Cachoeira das Emas, porque lá eles vão ter todo o agito da cachoeira, eles nadam lá no rio, tem as prainhas, tem os barzinhos, e o que a gente sabe e percebe desse turista do romeiro, alguns vêm da região aí da Grande Campinas, do centro do estado, antigamente vinham muito da Grande São Paulo, e eu acho que hoje uma grande parte vem aqui do sul de Minas, de cidades pequenas aqui do sul de Minas, que tem essa questão da tradição religiosa muito forte. Mas o que se percebe? O que vem aqui do centro do estado, aqui da região da Grande Campinas, por esse outro lado aqui, pelo que a gente escuta, o ônibus, na hora que passa ali na Cachoeira das Emas, 6, 7 horas da manhã, metade do ônibus já descem ali, não querem vir para Tambor, porque são muitos jovens, pessoal mais novos, que não querem nem vir nessa questão religiosa, já querem ficar ali naquele turismo que tem na cachoeira. Os que vêm, então, possivelmente são os mais idosos, já tem um esquema montado que a hora que dá 10 horas já começam os ônibus a buzinarem para ir embora, porque tem que voltar para a cachoeira. Os que vêm aqui do sul de Minas, pelo que a gente escuta também, a hora que começa a dar esse horário de 10 horas, por aí já começa a buzinar, porque eles vão até a cachoeira também. E muitas vezes você vê eles passando de volta aqui pela avenida para ir embora para Minas aqui. Então, a grande questão hoje é atrativo. Se a cidade não oferecer atrativo para esse turista do sábado, do domingo principalmente, do romeiro, do ônibus, vai ficar muito difícil segurar ele só com a questão religiosa do padre. Tem tido alguns trabalhos, aí um exemplo, a prefeitura está fazendo uma reestruturação aqui nesse Lago do Celtra aqui, criando alguns atrativos. Estão reformando toda a margem do lago. Eu não sei detalhes, né? Se tivesse alguém aqui que tivesse mais detalhes, poderia estar informando um pouco. O que é que nesse ponto vai estar oferecendo? Possivelmente algumas lanchonetes, tudo na beira do lago. Eu vi lá, parece que vai ter uma tirolesa.
sanitários muito mais estruturados. Então, o que tem que se pensar é, principalmente para esse turista do domingo, atrativos na cidade. Porque, eu não sei, eu não enxergo esse turista de ônibus indo para a zona rural, esse do domingo, até os atrativos, vamos supor, as cachoeiras que tem, são cachoeiras distantes. As estradas não são muito boas. Então, eu não sei, é um assunto para estar se pensando muito, porque se não tiver atrativos, a tendência é cada vez mais esse turista do domingo ir perdendo ele para a Cachoeira das Emas. Marcos, eu estava lembrando de uma coisa também. Quando a gente fala nessa coisa de caminhada, tem o pessoal, né, que é o grande modelo, é Santiago de Compostela, né? Que o pessoal faz aquela trajeto de 200 quilômetros, cruza a França, cruza a Espanha e tal. E o próprio caminho é um atrativo, porque eu conheço um monte de ateu que fez o caminho de Santiago, não é para... Vai na igreja, depois que é bonita tal, mas não é por uma questão de fé, é mais uma questão de fazer a trilha mesmo, né? Eu não sei se mas esse é o turista que o Bruno Camarote estava falando, que ele tem pego esse turista que faz esse tipo do caminho da caminhada, seja por devoção religiosa ou não, já é um outro perfil desse do domingo, entendeu? Viu? Eu estava lembrando, quando eu morava aí, tinha a Lagoa do Jardim, que o pessoal também ia nadar. Existe ainda ou não? Não existe mais? Não tinha uma coisa que chamava Lagoa do Jardim? Que a turma ia nadar lá perto de Tambaú? A lagoa não existe mais, só o rio Tambaú só. Eu passo de bike lá, mas é só o rio Tambaú agora. Eu lembro que não nada de atrativo. Mas realmente tem outros atrativos que precisam ser incrementados. Além dessa questão de alguns pontos, que nem estou falando da reforma aqui do Lago do Celtra, que está sendo feito, você deu uma sugestão muito boa na outra reunião, que atende a cerâmica artística de Tambaú, não tem o ponto de venda, que pode estar atendendo durante a semana os interessados em estar comprando esses produtos da cerâmica artística de Tambaú, ter um ponto comercial, e no domingo ter esse ponto comercial também para vender para esse romeiro que vem de domingo. Então, o Gustavo, o Antônio, do Lacucarate, ele várias vezes já falou de estar utilizando os artistas, músicos, e está nesse período do turista estar ali próximo da praça, ter um palco montado ali e os artistas estarem se apresentando. Tudo são atividades para estar motivando esse turista, principalmente do domingo, a ficar aqui. Então, ideias tem bastante. Nós precisamos realmente organizar e ter as lideranças e o poder público absorvendo isso aí. Bom, pessoal, deixa eu entrar numa partezinha aí. Eu concordo com o que o Marcos está falando, com vocês todos aí. Junto com atrativos na cidade, o Celtra, outras, claro, isso precisa ter, mas eu acho que o atrativo principal, o foco principal é despertar, divulgar e, de alguma forma, falar sobre os milagres do Padre Donizete. Bruno, você hoje foi um sucesso, pensou fora da caixa, e eu acho que Tambaú está precisando também disso, pensar um pouquinho fora da caixa. Gente, super obrigada da participação de vocês. Olha, 9h30, tá todo mundo aqui, se bobear, nós vamos até, sei lá, de madrugada, né? Muito bom, vocês são um grupo maravilhoso, fantástico, e contribuem muito, as ideias de vocês são muito legais, tomara que os outros grupos tivessem, né? Sinto falta do tambauense que mora em Tambaú, né? Tem muita gente que não veio,
e que poderia estar ajudando a pensar, e são essas pessoas que a gente tem que fazer a cabeça, né? Aí, seu Basílio, quando você fala, não, nós temos que fazer, são essas pessoas que a gente convida, e não vem. Mas a gente um dia chega lá. Então, super obrigada, e semana que vem a gente está de novo aqui das 7, sei lá, até as 9, 9h30, 10 horas, a hora que vocês quiserem, tá bom? Boa noite, então.